estudantes da terceira série do ensino médio, tudo certo com vocês? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre Michel Foucault e o estruturalismo. Então vamos começar entendendo o que é o estruturalismo, as características desse método de análise em ciências humanas e vamos pensar como que o pensamento de Michel Foucault tem orientações estruturalistas, certo? Vamos lá então para os objetivos da aula de hoje. Entender o que é o estruturalismo e identificar aspectos do estruturalismo em Michel Foucault. Quero começar aqui com uma breve reflexão. Você já se perguntou o que determina o modo como pensamos, a forma como agimos ou como nos relacionamos uns com os outros? Será que as estruturas sociais e culturais foram historicamente construídas pela ação do homem? Será que existem estruturas ocultas que explicam os nossos hábitos? Há uma tendência que explica que, sim, as estruturas sociais são determinadas historicamente. Há pensadores que defendem que os fatos humanos são instituições sociais e históricas produzidas pelas condições objetivas, nas quais a ação e o pensamento humanos devem se realizar. Karl Marx é um deles. Então, é um pensador, Karl Marx e o marxismo, que defendem justamente que essas estruturas são geradas a partir dos desdobramentos históricos das condições objetivas de realidade na qual os sujeitos estão inseridos. Outros pensadores acreditam que é mais viável na investigação sobre o fenômeno humano a hipótese de que existem estruturas ocultas que explicam a nossa forma de ser e de agir. Esse é o posicionamento do chamado estruturalismo, tá? Essa ideia de que há forças ocultas aí, há estruturas ocultas que explicam os nossos hábitos, o nosso comportamento, a nossa forma de agir. Você sabe o que é o estruturalismo? Vamos aqui para uma definição breve desse conceito. O estruturalismo, apesar de ser tomado como uma corrente de pensamento, é um modo ou método de análise das ciências humanas que teve sua origem na psicologia e perpassou a linguística, a sociologia, a antropologia e a filosofia no século XX, ganhando destaque entre intelectuais franceses. Então, o estruturalismo é esse método de análise, de investigação próprio das ciências humanas, considerando que as ciências humanas necessitam de um método próprio para a realização, para a investigação do seu objeto, que é o fenômeno humano. E esse método precisa ser próprio porque não dá simplesmente para empregar a mesma metodologia aplicada em ciências da natureza nas ciências humanas. O método deve ser próprio e o estruturalismo surge então como uma possibilidade de atender a essa necessidade. Vamos pensar aqui essa questão sobre isso que a professora colocou até agora. Explique por que é importante a definição de métodos específicos de análise em ciências humanas. Em relação à metodologia científica, qual é a diferença entre ciências humanas e ciências da natureza? Pensem sobre o que eu falei até agora, lembrem de tudo que a gente já discutiu até aqui e daqui a pouco eu volto com a correção.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Tranquilo, né? Então, apenas pensar, relembrar que o objeto de estudo, o objeto de análise científica em questão, as ciências humanas, é muito diferente do objeto das ciências da natureza. Daí a necessidade de propor uma metodologia diferente, o estruturalismo vem como uma forma de responder a esses anseios. Vamos aqui para a sugestão de resposta. Sua resposta não precisa estar idêntica ao texto da professora, mas é bacana que ela apresente ali os elementos essenciais. O objeto de estudo das ciências humanas é o próprio sujeito do conhecimento, o ser humano, um ser livre, imprevisível, racional. Já as ciências da natureza, como a biologia, a química, por exemplo, lidam com fenômenos naturais, objetivos, observáveis. Assim, a metodologia de pesquisa em cada caso deve respeitar as necessidades e complexidades dos diferentes objetos de estudo. No caso das ciências humanas, deve respeitar a individualidade, a subjetividade, a liberdade humana. O estruturalismo, juntamente com o marxismo e também com a fenomenologia, provocaram uma ruptura epistemológica e uma revolução científica no campo das humanidades, tornando possível a consolidação das ciências humanas como ciências específicas. Então, as ciências humanas se consolidam a partir da criação, da formulação dessas formas, desses métodos diferentes de análise científica. As ciências humanas apresentam algumas dificuldades metodológicas, como é o caso da complexidade envolvendo os fenômenos humanos, como é o caso da dificuldade em fazer experimentações em seres humanos, utilizando seres humanos como cobaias ou coisas assim, como a liberdade humana, como a subjetividade, a dificuldade em traçar matematização, em realizar observações em ciências humanas a partir da quantificação, né? Então, tudo isso acaba gerando uma necessidade emergente, urgente, de criar métodos específicos de análise. O estruturalismo, o marxismo, a fenomenologia surgem, então, como uma forma de responder a esses anseios, consolidando, de uma vez por todas, as ciências humanas como ciências. Estruturalismo é diferente de empirismo. Em que sentido, né? O estruturalismo, ou para o estruturalismo, não existem fatos isolados, mas partes de um todo maior, estruturas, né? Essas estruturas ocultas é o que vão explicar cada objeto particularmente. Então, é impossível você traçar ou fazer experiências observando cada caso particular. Você precisa compreender as estruturas ocultas, as estruturas internas, né, que representam e que nos ajudam a entender os fenômenos humanos. No caso do empirismo, a realidade é constituída de fatos isolados, observáveis na experiência sensorial. Eu até consigo criar generalizações a partir dessas experiências empíricas, da observação empírica sobre o mundo. Mas, em se tratando do fenômeno humano, é impossível traçar essas generalizações. Então, eu devo aprender, conhecer, entender, isso deve ser o meu objeto de investigação, as estruturas ocultas nos fenômenos humanos. Estrutura, esse conceito, obviamente, é fundamental, é central para o estruturalismo. O que significa estrutura? Vamos à definição. Estrutura é um sistema abstrato em que os seus elementos são interdependentes e que permite, observando-se os fatos e relacionando diferenças, descrevê-los em sua ordenação e dinamismo.
Um exemplo é a estrutura do parentesco proposta por um antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss. Então, Lévi-Strauss vai falar sobre a estrutura do parentesco e como essas estruturas explicam a formação da sociedade, né? A formação de diferentes grupos culturais pode ser explicada através dessa estrutura do parentesco. Na obra As Estruturas Elementares do Parentesco, o livro que vocês estão vendo aqui no cantinho da tela, o antropólogo Claude Lévi-Strauss aplicou o método do estruturalismo e demonstrou que existem padrões nas relações familiares de diversas e diferentes sociedades. Esses padrões são explicados, de acordo com Lévi-Strauss, pelo tabu universal do incesto, tá? Então, de acordo com Lévi-Strauss, as relações de parentesco se estabelecem a partir do tabu universal do incesto, ou seja, a proibição de relações sexuais entre pessoas da mesma família. A proibição do incesto implica a exogamia, o casamento entre indivíduos de famílias e clãs distintos, daí a criação de novos grupos sociais de famílias. Então, as famílias são explicadas a partir dessa estrutura oculta, que seria um tabu universal presente em todas as formações culturais, em todas e diferentes culturas, tá? Então, é um exemplo aí de uma análise estruturalista da realidade. O estruturalismo apresenta algumas características. O sujeito existe dentro de uma estrutura que estabelece sua individualidade e suas escolhas. Então, essa estrutura universal, essa estrutura que está por trás, né, daquilo que parece individual, então esse todo que explica as partes deve ser levado em consideração em relação às pesquisas científicas em ciências humanas envolvendo o estruturalismo. Para o estruturalismo, o eu é uma construção. Nesse sentido, o eu não é autodeterminante, e sim configurado por condições que lhe são estranhas. Essas estruturas são ocultas, nós não conhecemos, nós não sabemos por que nós agimos da forma como agimos. Nós simplesmente agimos porque existe aí uma força oculta, uma estrutura oculta nos dizendo exatamente como agir. A possibilidade de criar e ser livre no contexto do estruturalismo é, portanto, questionada, já que há uma estrutura oculta determinando a nossa ação, determinando a nossa forma de organização social, as individualidades, etc. O que se transforma é aquilo que está submetido a essa estrutura, mas a estrutura mesma é muito difícil de ser transformada. Vamos pensar todas essas noções aí, as características do estruturalismo a partir dessa atividade aqui. Assinale a alternativa que melhor expressa a concepção estruturalista do mundo. O estruturalismo mostra que os fatos humanos têm a forma de estruturas, isto é, sistemas formados por termos cujo sentido depende da posição e da função que ocupam um todo. B. O estruturalismo compreende que os fenômenos podem ser observados e explicados isoladamente, pelo que está explícito. E aí, qual dessas alternativas expressa melhor e define melhor o que é o estruturalismo? Pensem um pouquinho e já a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Refletiram então sobre o estruturalismo e o que define o estruturalismo? A alternativa aqui que está de acordo com as características do estruturalismo é a alternativa A. O estruturalismo mostra que os fatos humanos têm a forma de estruturas, isto é, sistemas formados por termos cujo sentido depende da posição e da função que ocupam no todo. A B está incorreta porque ela diz que é possível explicar os fenômenos humanos a partir de fatos isolados. E para o estruturalismo, os fatos isolados, eles devem ser explicados a partir do todo. Todo, essa estrutura oculta é o que determina esses fatos, tá? Então não é possível explicar isoladamente cada questão. Se eu vou pensar a família, eu preciso entender a estrutura oculta, né? Essa relação de parentesco que compõe o que é uma família. E assim por diante, assim eu consigo investigar todas as instituições sociais, por exemplo, tá? Essa B seria mais de acordo com o empirismo, né? Então não faz parte do estruturalismo, que é o que nós estamos pedindo aqui nessa questão. Um filósofo muito importante para a compreensão do estruturalismo é Michel Foucault, tá? Então Foucault tem algumas ideias que compreendem o que a gente chama de estruturalismo. Ele aplica em alguns momentos a metodologia estruturalista para a análise da sociedade, para a análise do indivíduo. Michel Foucault nasceu em 1926 em Poitiers, na França, foi aluno de Louis Althusser, e Althusser era estruturalista, então é possível dizer que Foucault herda isso, né? Ele tem uma influência estruturalista muito forte. Ficou conhecido por suas críticas às instituições sociais, como aos hospitais, como aos quartéis, às escolas, à família, tá? Então Foucault era um grande crítico dessas instituições. Exerceu influência na filosofia, na psiquiatria, na psicologia, na história, na sociologia e também na antropologia. É um filósofo contemporâneo muito estudado atualmente, então muito bacana vocês conhecerem, pesquisarem, deem um Google aí, vejam quem foi essa pessoa, um filósofo muito marcante para a filosofia. As ideias de Foucault apresentam aspectos estruturalistas, tais como: para Michel Foucault, a história não apresenta progresso, ela é descontínua, tá? Então ele rompe com essa ideia e proposta pelo marxismo de que há esses desdobramentos da história, a história ela vai progredindo, tá? Para ele não, a história é descontínua e pode ser explicada a partir das estruturas. As instituições são explicadas a partir das estruturas e não da sua história. Cada época apresenta uma estrutura de pensamento. Tais estruturas não seguem uma linha evolutiva. E quando ele faz as suas críticas às instituições sociais, ele está tentando justamente encontrar, descortinar, entender que estruturas são essas. Quais são as estruturas ocultas que explicam o funcionamento das instituições sociais, a forma de pensar de cada sociedade, certo? Então, na aula de hoje, nós estudamos o estruturalismo, entendemos que o estruturalismo é um modo ou método de análise das ciências humanas que teve sua origem na psicologia e perpassou a linguística, a sociologia, a antropologia e a filosofia no século XX. Para os estruturalistas, o sujeito existe e é criado dentro de uma estrutura. O pensamento de Foucault apresenta aspectos estruturalistas, tais como a ideia de que a história é descontínua e que é necessário entender, descortinar as estruturas ocultas que explicam o funcionamento da sociedade. É isso, pessoal. Eu agradeço muito a participação de vocês em mais uma aula e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!